Cá, na sua opinião, qual que é a principal coisa que impede as pessoas de conseguirem se comunicar melhor, de falar melhor em público? Edson, eu acho que o medo, sabe? Medo? Medo de expor essa fala, né? De expor essa fala, não saber como é que vai sair, se as pessoas estão achando que eu tô sendo ridículo ali, ou se eu medo de esquecer algum conteúdo, né? Então assim, eu estudei pra poder fazer uma apresentação, mas chega na hora, e se eu esquecer aquela parte que é importante e tal? Isso, antes da pessoa começar a falar, já trava a fala. Então o cara fica às vezes tão receoso que ele entra num estado de bloqueio. E aí começa a fazer aquela avalanche de coisa negativa dentro da cabeça, né? Fala assim, eu não estudei o suficiente, será que eu vou esquecer? E se eu esquecer, vai me dar branco? Se me der branco, eu vou gaguejar? Se eu gaguejar, então assim, pronto, aí a pessoa já começa... Não sai. E tem um jeito de perder esse medo, de centralizar esse medo? Tem várias formas. A gente tem formas de treinar isso, de treinar esse ambiente de apresentação, de falar em público, deixar uma coisa mais familiar, sabe? A pessoa não entrar num ambiente totalmente obscuro, esse de falar em público. Ela saber assim, puxa, eu vou estar lá, eu sei como é que eu vou me posicionar, eu entendo como é que meu corpo tá ali para poder falar algum trecho, algum momento que é importante, uma reunião, eu sei como é que eu vou me posicionar, eu sei como é que a minha voz vai sair. Porque tem isso também, né? Às vezes a pessoa tem medo de como vai sair essa voz. Será que eu vou ser ouvido? Será que quando eu vou falar, as pessoas vão escutar o que eu tenho a dizer? Ou alguém vai falar na minha frente? Eu tenho uma boa ideia, de repente alguém falou a minha ideia, o que eu faço? Então são muitas questões, né, que passam na cabeça dessa pessoa antes dela começar a falar, que acabam boicotando essa performance. E no vídeo de hoje, eu trouxe aqui talvez a maior especialista no assunto pra dar dicas pra gente aí de como falar bem em público. Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, sou jornalista e apresentador aqui do Manual do Homem Moderno. Eu tô junto com a Ká, que, Ká, explica pro Brasil aí o que você faz, como você faz, conta esse currículo gigante aí que você tem pra gente. Beleza, eu sou a Ká, as pessoas me conhecem como Ká mesmo, Camila Loyola, eu sou fonoaudióloga, eu trabalho com a voz, com a comunicação, sou mentora em comunicação humana, esse instrumento bonito que a gente tem, né, de relação interpessoal. E tem um canal no YouTube maravilhoso. E eu tenho o Ká Me Disse, né, não é à toa que é a Ká. Ká Me Disse, que é um canal onde eu falo de voz, saúde, comunicação e essas nuances do relacionamento interpessoal. Ó, o link pro canal da Ká vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E bora pro nosso papo. Uma coisa que eu percebo quando as pessoas vão falar em público, ou quando eu vejo que o cara tá fritando em público, que a gente que trabalha com isso, você às vezes consegue ver e fala assim, putz, aquele ali fritou. Você consegue às vezes ver de longe, você até começa a torcer, do tipo, não, sai daí, cara. E uma coisa que eu reparo é o quanto a respiração da pessoa fica completamente fora do lugar. Porque o cara fala uma coisa, trava, e aí ele começa... E aí, ele começa a entrar num estado de ofegação. O quanto que a nossa respiração afeta o jeito como a gente se comunica? Nossa, super. Aliás, eu poderia dizer que a respiração é o primeiro parâmetro que a gente tem que estar atento na hora de falar em público. Tanto em relação a essa percepção que a gente gera nas pessoas de que a gente tá nervoso, né? Que é isso que você trouxe. Então, assim, se a pessoa respira de um jeito ofegante, a gente já entende, já faz uma percepção de que aquilo é porque ela tá nervosa, tá ansiosa e tal. Então, já tem uma coisa que é visual, né? A gente bate o olho e já fala, puxa, ele tá nervoso pra falar. Mas tem também uma coisa do suporte respiratório, né? Porque é a respiração, é o ar que sai do nosso pulmão que vai fazer a gente falar. Então, se essa pessoa tem uma trava na respiração, se essa pessoa segura essa respiração, ela não consegue uma fluidez, né? Esse ar passando com tranquilidade pra poder falar, isso atrapalha a própria fala. Então, não é só uma coisa assim da pessoa olhar e ver que aquele indivíduo tá nervoso. Também isso acontece dentro da gente. Então, quando a gente tá falando aqui nesse nosso papo, o tempo todo, pra sair a voz, tem que ter ar. Então, se eu seguro, aí a minha voz já pode fazer algo do tipo assim. Se eu tenho a respiração ofegante, eu gero ruído na minha respiração. E aí dá essa percepção da ansiedade, ou da pressa, ou de algo que não tá no lugar. Então, quando a pessoa tem esse medo de falar em público, quando tem um certo receio, percebe que ao começar a falar já tem uma
descompensação na respiração é justamente a respiração que a gente precisa começar a trabalhar. E qual que é a dica? Tem algum exercício básico de eu controlar minha respiração pra quando eu for entrar numa apresentação? Alguma coisa que eu posso exercitar no meu dia a dia? Uma coisa simplona que você consiga. Não, a gente tem várias formas de trabalhar com a respiração e é engraçado que quando a pessoa tá nervosa, geralmente a gente fala assim, para, respira. Só que a pessoa tá nervosa. Eu adoro. Não tem coisa que te deixa mais irritado do que alguém pra te pedir calma. Uma coisa que não acontece quando você precisa de calma é alguém te pedir calma. Você tá, tipo, desesperado, a pessoa, fica calmo. Você fala, eu tô tentando ficar calmo. Você acha que eu tô tentando ficar mais nervoso ainda? Aí alguém grita, fica calmo, eu tô calmo. Fico... É um loop de desespero, assim. Não tem condição, assim, é pedir, é impossível naquele momento, né? Então, assim, não tem uma coisa assim, respira. A pessoa não tá conseguindo respirar, como é que eu vou respirar? Então, a gente tem algumas estratégias. Porque se eu pedir pra a pessoa que tá nervosa respirar fundo, o ar ele não vai entrar. Essa pessoa tá tensa, ela tá nervosa, a musculatura não tá deixando ela respirar. Então, começa devagar. Eu tenho um macetezinho aí pra pessoa lembrar rápido, que é assim, olha, faz respiração 3-5-7. É assim, você vai soltar o ar em 3 segundos. Tá. Você vai inspirar o ar em 5 segundos. E aí você vai soltar o ar em 7 segundos. Faz isso algumas vezes. E aí você vai percebendo que você vai começar a regular um pouco mais, vai controlar mais, vai ficar mais concentrado. Porque não adianta eu querer respirar todo o ar que existe aqui nesse espaço de uma vez só se eu tô nervoso. É, daquele... Exato. Então, se você for aos pouquinhos, 3, 5, 7, aumenta os tempos aos pouquinhos para poder você ter esse suporte respiratório, isso já te coloca na presença. Isso é muito importante para falar em público, porque quando a gente tá nervoso, a gente tá sempre pensando no depois, né? O que vai acontecer quando eu falar? Muita ansiedade. Ansiedade é excesso de amanhã, né? Então, quando você foca na sua respiração, na entrada e na saída do ar, o que tá acontecendo aqui? Será que eu tô tensionando? Será que eu tô mais solto? Será que eu consegui relaxar um pouco? Isso traz presença. Sabe outra coisa que traz presença? O quê? Trava-língua. Trava-língua? Trava-língua. Tipo o quê? Tipo, fala pra mim, casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Assim, né? Beleza, Tá. bico. Agora fala rápido. Casa suja, chão sujo. De novo. Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão Casa sujo. suja, chão sujo. Meu Deus do céu. Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Casa suja... Casa suja, chão sujo. Aí. Casa suja... Meu Deus, que doido, velho. Deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente falar sobre isso, então. Você conseguiu pensar em alguma outra coisa que não Não fosse a dá, casa? não dá. Só aí não passar vergonha em público. Só aí não passar vergonha aqui pra quem tá vendo esse vídeo. Só isso. Beleza, tranquilo. Então, olha só que legal. bom. Um exercício motor que ajuda você a criar ritmo, porque com o tempinho você foi fazendo casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Ó, o ritmo, a respiração. Que legal. Então pronto, é uma brincadeira, um negócio bobo, coisa que a gente fazia de criança, é divertido e que te relaxa, te coloca presença, te faz estar ali onde você tem que estar, pra poder você se concentrar, pra aí sim você exercer sua atividade de fala. Sabe uma coisa que você falou de presença e eu lembro que eu acho muito bonito? Eu reparo muito nessas coisas. Eu sou muito fã de TED. O sonho da minha vida era fazer um TED, eu fiz, eu quase morri, porque tipo, era um bagulho que desde a primeira vez que eu vi um TED, eu falei, preciso subir nesse lugar um dia da minha vida, porque eu sou muito fã. E eu sou muito de olhar e de ver. E tem uma coisa que eu acho muito bonita, que tem alguns palestrantes, alguns apresentadores, que eu chamo que é a power pose de palestra. Que é o cara que ele domina a arte de palestrar, que é o cara que você olha, que o corpo dele tá aqui, ó. Pá! Aí ele sabe pontuar a fala dele com o corpo, com a presença dele. Você fala assim, filha da... Sabe uma coisa que você fala assim, essa virada dele pra essa câmera é porque ele sabia que quando ele virasse nesse momento, esse seria um momento dramático, que enfatizaria essa fala inteira dele. E você só consegue ver isso também, tendo experiência. Sim. Mas como é que faz pra desenvolver isso, assim? Porque é uma coisa que eu treino muito, assim. Eu tenho meus recursos, aqui é uma coisa completamente despojada, mas eu sei que, pô, quando eu faço uma graça desse jeito, funciona mais. Quando eu quero enfatizar, funciona desse jeito. Mas quanto que é importante essa presença e como é que eu trabalho ela junto com a minha fala? Maravilha, maravilha. Você pontuou um negócio interessante, Ed, que é o seguinte, nenhum movimento desses palestrantes é não intencional, né? Eles estão sabendo o que eles estão fazendo. São pessoas que sabem ocupar um espaço. Então, o primeiro exercício que a gente faz, se a gente quiser ter essa presença não só de fala, mas uma presença comunicativa como um todo, né? A gente não tá falando só de fala. É justamente o que você faz já há bastante tempo, que é observar. Observar nos outros. Sim. Entender essas nuances, porque o nosso corpo inteirinho comunica. Então, se eu tô falando aqui com você e você faz assim,
eu vou entender. Se eu sou uma pessoa observadora, eu vou entender que, bom, alguma coisa que eu falei não ficou clara pra você. Ou às vezes, tipo, de estar assim. Eu já vou olhar também, né? Porque se é automaticamente passa uma mensagem, exatamente. Né? Então, todos esses movimentos do nosso corpo, da nossa voz, da nossa fala, as palavras que a gente utiliza, tudo isso é recurso de comunicação. Então, é a partir disso que a gente treina. Você já tem aí, você trouxe essa tua experiência de observar esses palestrantes e entender, não pra imitar, né? Que às vezes a pessoa fica com essa coisa de querer ser igual, e ninguém é igual a ninguém. Existem excelentes comunicadores de formas diferentes de se comunicar. Você tem um estilo, eu tenho outro estilo, tem gente que é mais expansiva, tem gente que é mais contida, e são excelentes comunicadores. No TED a gente tem um laboratório disso imenso, né? Então não é pra imitar, mas você criar repertório. Então você começa a observar, se essa pessoa virou de um jeito, fez um gesto firme, em vez de ser aquela mão mole, não sabe o que eu faço com essa mão, que impacto que isso está trazendo para a comunicação dessa pessoa? O que ele fez junto com essa mão? Acabei de fazer. O que ele fez junto? Sim. Eu aumentei o tom da minha voz. Então eu enfatizei a palavra junto e usei um gesto enfatizando junto. Eu juntei realmente tudo. Então, o que essa pessoa está fazendo com o verbal, com o não verbal, com a voz, com a fala, o tipo de vocabulário que ele utiliza, o quão impactante é essa palavra que eu estou utilizando para aquele contexto. E é assim que a gente trabalha. Não dá para ficar só na fala, só na voz. Tem gente que fala assim, não sei, a minha voz é feia, então eu não vou me comunicar bem. Puxa, quantos palestrantes não tem aquela voz maravilhosa, só que sabe usar essa comunicação? Não, e você falou isso do palestrante, você pode até pegar qual que é aquele filósofo que ele fala muito o problema o Cortella. Cortella, ele tem uns vícios de linguagem Cortella. que você consegue ouvir que é ele a 1 quilômetro de distância, mas o jeito como ele consegue usar ele dentro daqueles vícios de linguagem é tão maravilhoso. Exatamente. Que você tá cagando se o cara não tem uma... E você quer saber de uma coisa? Inclusive ele traz até ele faz do que seria um vício um bordão. Uma identidade, sabe? Sim, e é lindo, e é legal, tanto que eu falei, eu imitei, você vê que a galera não precisou de 1 segundo pra na hora falar o Cortella. Saca? Eu acho que é aquela modulação, né? Aquele cantadinho na voz dele. Mas acaba sendo uma assinatura. E ele consegue usar isso muito bem. Ele usa uma limitação ao favor dele, né? E uma coisa que eu sempre sou contra quando eu vou falar em público, eu falo que a galera precisa tomar um cuidado, é não cair no modo PowerPoint de faculdade. Ai, que ótima essa dica. Que o cara entra aqui e fala, a semiótica é a linguagem dos sinais. É você ver que tudo tem um símbolo por trás da mensagem principal. Aí entra a segunda pessoa. Isso mesmo, Carla. Na semiótica, sabe, que dá até um passinho pra frente, assim, dá um passinho pra trás. Porque, nenhum ser humano fala assim. E em 5 segundos isso se torna monótono. Exatamente. Por isso que a apresentação de trabalho é um saco. Porque as pessoas não sabem falar. Exato. E sabe o que a gente faz quando vai fazer esse tipo de apresentação de trabalho? A gente liga o modo apresentação mesmo, né? E aí fica repetitivo. É exatamente isso. A pessoa fala como se estivesse falando, sei lá, os números do CPF dela, sabe? Sim. O CPF na nota. Exato. Fala 365-070. 486. E sabe o que é legal na fala, e você faz muito bem? É a gente quebrar a previsibilidade. Sabe, dar contraste? Sim. Então, a monotonia, ela não é só aquela pessoa que fala o tempo todo assim e que não tem modulação, não tem variação. É também essa apresentação PowerPoint, em que a pessoa modula, né? Ela varia a voz dela no mesmo lugar. Então, é sempre assim que ela fala e depois ela para. Tarará, 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 tarará. Isso eu chamo do teatro escolar. Que parece muito teatro da escola, sabe? É uma coisa que é muito... E eu gosto muito... Eu sou uma pessoa que estudei teatro, eu apresento muito vídeo, eu gosto muito de ritmo. E eu gosto muito, assim, de quando eu tô gravando um vídeo, eu penso muito no como é que é o ritmo daquele vídeo. E aí eu penso assim, tipo assim, esse vídeo aqui é doideira. Então a graça disso daqui é eu acelerar e eu tá sempre acelerando, até o momento em que eu vou parar e vou falar muito tranquilo. Porque isso gera até em quem tá vendo, um estado de meu Deus do céu, e... sabe, dá até um caraca, sabe? Tipo um bom filme de ação, tem uma cena de ação pancada, aí ela para. E eu sinto que as pessoas às vezes não se preocupam muito com isso, elas estão muito preocupadas com elas mesmas, elas estão muito preocupadas com o que elas estão falando, e elas não estão preocupadas em entreter.
Que é, por exemplo, a gente tem o Casimiro agora, que é um case de sucesso, que conta uma história que nem ninguém, assim, é impressionante. Não sei se você já chegou a assistir uma coisa dele. Sim, ele prende a atenção da gente, né? E ele faz esse tipo de variação, ele faz esse tipo de nuance. Ele cuida da forma como ele conta, porque não é só contar, né? Tem gente que conta história que é chata pra caramba, né? É palestrinha, começa a falar, né? Mas é o como contar, é a ordem em que você vai contar as coisas, é a entonação, a intensidade que você vai dar pra aquilo que você vai contar. E você aqui no exemplo que você deu, você trouxe um recurso muito interessante, que é isso mesmo, de você aumentar a expectativa, aumentar. Põe uma pausa e aí diminui tudo. Né? Então, quando você vai aumentando essa expectativa, ó, guarda essa informação. E aí você fala. Olha como que gera essa atenção, né? Você puxa a atenção da pessoa para o que você vai falar. Eu costumo dizer que esse tipo de pausa que a gente dá é como se fosse um holofote mesmo que você vai colocar na informação que vem na sequência. Porque você tá falando, aumenta a intenção, aumenta, de repente para, tá todo mundo te olhando. O que ele vai falar em seguida? Colocou o holofote, gerou atenção, você traz teu conteúdo. E o Casimiro faz isso muito bem. Muito bem. Minha namorada esses dias... Eu falo que ela tira toda a minha graça. Porque toda vez que eu vou contar uma história, ela conta o final. E aí, tipo assim, Débora, você estragou toda a minha história. O ápice do negócio. Pô, esses dias a gente entrou numa loja de tênis e a gente chegou e tinha assim, um baita de um tênis na frente. A gente falou, mano, será que tem esse tênis? E era um tênis lindo, um tênis super raro, um tênis que agora deve estar valendo uns 4, 5 mil reais, uma coisa tipo, meu. E na loja tava vendendo o preço de lançamento, que era tipo 900 reais. Pô, você compra um tênis 900, vale 5 mil? A gente falou, mas será que tem o número da Débora? A Débora pediu o número dela, falou, tem o meu número? Ela, não, esse número esgota muito fácil, não sei o que lá, todo mundo vendeu, pá. Aí a mulher pegou o tênis na mão, era o número da Débora. E essa história é legal por causa desse plot twist. Total. Quando a Débora vai contar, ela, cheguei na loja, tinha meu número e comprei. Mano... Pô, é chatona essa história, tá ligado? Comprei um tênis, é isso, resumiu um tweet, né? Total. Então eu sinto que às vezes você precisa dar essa preenchida. Às vezes se você quiser transformar isso num conto, você pode falar, era um dia chuvoso. Exato. Sabe? Você sabe que isso é legal? Que assim, quanto mais elementos você der pra poder a pessoa visualizar o que você tá falando, e visualizar, não somente visualizar, mas sentir o que você tava sentindo. Então, no caso do tênis, putz, não tem. Será que não tem? Será que tem? Tem. Então, assim, o que você passou até descobrir que, putz, o que ela tava segurando era o número da Débora. Sabe? Então, é esse crescendo até chegar no final da história. Isso é que é legal. E entender o que é importante e o que não é na história. Então, quando a gente tá falando de uma apresentação na faculdade, quando a gente tá falando de uma apresentação no trabalho, eu apresentava muito relatório. E apresentar relatório é um inferno. Porque a maioria das pessoas começam a falar número, todo mundo desliga. E eu percebi, às vezes você tá falando só de número, as pessoas não estão prestando atenção. Então, quando eu ia apresentar na frente da diretoria, eu sabia exatamente o que a diretoria queria. Que era crescimento, resultado, dinheiro. É isso que eles estão esperando. Eles não querem saber se o público é mais feminino, não querem saber se o público é mais não sei o quê. Quero saber, estamos ganhando grana? Então eu já sabia. Quando eu for falar da grana, eu falei assim, pô, vocês lembram que semana passada a gente tinha batido a meta de 20 mil? Essa semana foi 35 mil. E a projeção é pra semana que vem, 50 mil. Automaticamente eu tinha a atenção dos caras. Tipo, grana. Vocês lembram que na semana passada, então automaticamente eu fiz uma pergunta pro cara, o cara lembrou, caralho, semana passada fizemos 20. Então quando eu falo que cresceu, eu valorizei o meu crescimento hoje. Porque é a informação que o cara quer saber. E o resto era rapidão, gente, ó. Estamos em todas as praças, São Paulo continua top, Fulano continua top. Mesma coisa de sempre, tá? Mas o que mudou? Opa! Exatamente. Essas frases assim que trazem, sabe? O que mudou, o mais importante disso aqui é vocês precisam estar atentos, sabe? Então, esse tipo de frase que sinaliza, faz a pessoa prestar atenção, puxa, é do meu interesse saber o crescimento dos meus valores aqui na empresa. Então, se você fala, cresceu, pronto, tá todo mundo virado pra você. Aí sim você vai poder usar o valor. Aí você falou, foi de 20 para 50. Então, assim, aí sim, esse dado numérico, ele vai fazer sentido e as pessoas vão prestar atenção. Né? Então, é você saber como você direciona a atenção das pessoas para aquilo que você quer que seja direcionado. Tirar distrator do meio do caminho, sabe? E tomar cuidado também para não dar atenção para tudo. Se tudo é importante... Nada é importante. Isso é um clássico, né? Do cara que... crescemos 10. E ali... Perdemos 20. Sabe? Tipo, tudo é confunde, igual, né? entendeu? Tipo, o que eu preciso saber? E, uma última dica pro público. Pra falar bem, que você acha que a gente não falou ainda? Bom, Ed, a minha maior dica pra quem quer começar a trabalhar, né, a fala, pra quem tá saindo do zero, assim, não sei por onde que eu começo, é autopercepção.
sabe? Autoavaliação. Você começar a se perceber. Primeiro entender da onde que você está saindo enquanto comunicador. Como é que eu me comunico? Porque tem gente que não sabe nem como faz. Não tem um parâmetro, não sabe nem como é que ele se posiciona. Se ele tá, por exemplo, na frente de uma câmera, se ele vai falar numa reunião, se ele vai fazer uma apresentação, ele não sabe nem por onde ele começa. E para quem não sabe por onde começa, a gente precisa começar a observar quais são as características que você já tem, né? Porque a gente não sai zeradíssimo de tudo. Nem a pau. E é muito mais interessante, muito mais fácil a gente aprimorar o que a gente já tem ali de bom do que partir tudo do zero. Porque trabalho que é bom... Trabalho que é bom e fica ótimo. E aí, o que tem ainda pontos de atenção, você corre atrás, sabe? Então, assim, se você acha que você é legal, você é uma pessoa divertida, vamos tentar usar esse humor, dependendo da situação, obviamente, né? Mas vamos tentar usar esse humor, esse jeito leve de falar? Você dá um exemplo. Sabe quem é assim? Diogo Defante. Verdade. Diogo Defante é péssimo contando piada. Quando eu vejo stand-up do Diogo Defante, o que é piada contada é uma merda. Então. Mas ele falando qualquer bosta é tão engraçado que, tipo, fica uma hora falando, entendeu? Exato. É isso. Então, assim, é saber utilizar o que se já tem. Porque muitas vezes, quando a gente engessa e fala mal, é justamente o nervoso que tá tirando a nossa naturalidade. Então, olha, você para na frente do espelho e começa a falar. Vou fazer uma apresentação, vou falar sobre mim. Eu sou fulano de tal, eu faço tal coisa, né? Como que tá saindo isso? Se grava vídeo, áudio, se assiste, porque não adianta nada só gravar e falar, não quero me ver, não tá bom. Tem que se ver. É começar a se ver mais, se gravar, fazer algumas experimentações, para na frente do espelho, como seria se eu tivesse que apresentar um relatório numa reunião que está marcada para a semana que vem, é importante, como é que eu ia apresentar isso? Como é que eu vou fazer isso? Começo, meio e fim. O que eu vou priorizar? Onde eu vou dar valor? Então, é esse exercício de você se ver, depois que você já viu outras pessoas, já pegou alguns modelos, já pegou um pouco de repertório, esse exercício de você se ver te ajuda a direcionar. E é muito importante isso que você falou, porque a gente tá dando exemplo do relatório da empresa, e às vezes o cara fala assim, mas é só um relatório. Mas é só uma reunião. Tudo bem se eu for mal nessa. Tudo bem, não sei o que, ninguém tá prestando atenção. Mas são esses momentos, às vezes, que são as oportunidades que surgem de você ter um aumento, de você ter uma promoção. Quantidade de promoção que eu consegui no meu trabalho, que eu larguei antes de vir pro manual, que era tipo assim, eu era a pessoa que fazia os relatórios. Então, tipo assim, tinha uns outros 2 caras que faziam um relatório que eram péssimo, chatão, mas o meu relatório, o cara saía e falava assim, lembrei daquela parada que você falou na reunião, anotei essa coisa. Ou você depois consegue vir aqui na minha sala terminar de explicar aquilo que você tava explicando porque eu achei legal? Eu falei assim, eu queria prender a atenção do cara, porque não é sempre que você tá na frente da diretoria da sua empresa. Eu trabalhava na RBS, pensa o tamanho da RBS. Quantas vezes que você tá na frente de um CEO? Quantas vezes você tá na frente de um cara que era diretor da Vivo, tá sendo diretor da sua empresa e amanhã vai ser diretor da Nubank, PicPay. Como é que você vai ser visto, né? Como é que você vai ser visto num ambiente desse? E isso que você traz é exatamente isso. O que eu vou deixar para as pessoas? Independente da prioridade dessa reunião, independente da importância que você está colocando nela, sempre vai ter ali alguém que vai estar de olho, né? Numa pessoa que tem um potencial. Então não deixa, PT, aproveite todas as oportunidades que você tiver de se comunicar. Essa é a melhor forma. Se a gente fosse fechar com uma dica maior, assim, crie oportunidades de você se comunicar. Tá numa reunião, se você não falou nada, faz uma pergunta no final. Uma pergunta boa. Uma pergunta boa, né? Não é que horas é o lanche? Não é que... E pausa pro brunch, tem? Tranquilo, valeu. Valeu, valeu, Zuckerberg. É isso aí. É isso. Então, assim, faça a sua presença valer a pena, sabe? Faça a sua presença valer a pena. Mas eu discordo de uma coisa de você. Diga. Você falou que essa é a maior dica, eu tenho uma dica maior. Diga. Siga o canal da Camila Loyola no YouTube, que tem dicas incríveis e maravilhosas. Vai estar na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. E aproveita que você chegou até aqui. Mais 2 vídeos pra você assistir. Não esquece de se inscrever. Beijo.